Graça e paz, igreja. Eu gostaria de ler com você no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler do versículo 7 ao 17. Jó, capítulo 42, do versículo 7 ao 17. Diz assim: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos orar nesse instante? Deus, nós queremos que o Espírito Santo venha iluminar, a Deus, as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos ver a beleza de Cristo, para que possamos nos deleitar, a Deus, com a riqueza da Tua Palavra e sejamos alimentados por ela. Ora sim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o Gustavo falou aqui na introdução, existem algumas coisas na Bíblia que nós nos apaixonamos mesmo. E a palavra do Senhor, ela nos traz assim uma admiração tão grande, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova sobre nós, e essa palavra que é rica, ela começa a ser revelada pelo Pai, e quando nós começamos a ler a Bíblia e a querer ver Cristo nas Escrituras, nós vamos ter assim uma alegria tão maior do que simplesmente se você resolvesse ler um livro de Salmos ou de Jó, como se fosse um livro histórico, como se fosse algo que você fosse apenas se edificar com a história de Jó. Mas toda a Escritura, irmãos, elas apontam e revelam a Cristo. Em cada livro da Bíblia, nós vamos ver Cristo revelado de uma maneira. Isso aconteceu desde o início da criação, quando Adão e Eva, eles pecaram e ficaram nus, e eles escolheram folhas de figueira, fizeram roupas para si. Depois então o Senhor lhes mata um animal, e com a pele daquele animal faz roupas para Adão e Eva. Simples fato
de mencionar Deus cobrindo a nudez do homem com a morte de um animal, já apontava, irmãos, para Cristo. Você pode dizer amém para isso? Porque a nossa vergonha, ela foi coberta através de Cristo na cruz do Calvário. E para que nossa vergonha pudesse ser coberta, ele teve que morrer e dar a sua vida, e o seu sangue teve que ser derramado. Você vai ver no livro de Êxodo, na saída do povo de Israel do Egito, era necessário que um animal fosse imolado, era necessário que um cordeiro fosse imolado, para que o anjo da morte, ao passar sobre o Egito, e ele então pudesse ver em cada casa onde houvesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte ia passar por cima. Por isso o significado Páscoa é passar por cima. Por isso que em Coríntios fala que Cristo é o nosso cordeiro pascual, porque a morte, a condenação, irmãos, elas não vão nos tocar mais, elas vão passar por cima. E quando a morte olha para você, quando a condenação olha para você, ela tem que passar por cima, porque sobre você há o sangue do Cordeiro. Então, quando nós olhamos e começamos a ver Cristo nas Escrituras, nós começamos então a ter um prazer muito maior, uma admiração muito maior por esse plano da redenção, tão gentilmente nos dado pela graça de Deus. E quando nós chegamos aqui, e nós podemos falar de vários livros, de todos os livros da Bíblia que apontam para Cristo. Mas quando nós chegamos aqui em Jó, nós começamos a ver a história de um homem, e as pessoas parecem que nós criamos alguns pensamentos e falam assim, olha, eu quero ter a paciência de Jó. Não é verdade? Eu quero ter a paciência de Jó. Mas esse texto não fala apenas de paciência, de sofrimento. Aquilo que começa com tristeza, irmãos, e logo nos primeiros capítulos, onde tudo vai embora, os bens de Jó, eles se vão. Os filhos de Jó morrem. A sua mulher fala mal dele. Ele é largado, esquecido pelos amigos. Seus animais são saqueados. É só você olhar e ler essa história. No primeiro capítulo de Jó, você vai entender claramente do que eu estou falando. Mas nós olhamos que o verso 42, ele fala assim, mudou a sorte de Jó quando este orava. Irmãos, se estamos vivendo no tempo da graça, se estamos vivendo um ano da abundante graça, eu quero que você saiba, com certeza, que Deus é um Deus de mudança mesmo. Ele muda a nossa sorte. Você crê que Deus pode mudar a sua sorte? No Salmo 126, não fala que Deus mudou a nossa sorte? Quando o Senhor mudou, nós ficamos o quê? Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Eu quero dizer para você, você que não crê, você que está desanimado, você que não tem fé, eu vou dizer para você hoje com toda certeza, olha, Deus não vai mudar a sua sorte porque você quer. Deus vai mudar a sua sorte porque Ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de mudar o seu estado. Irmãos, o nosso Deus, Ele vira o cativeiro. E quando olhamos para o livro de Jó, eu quero trazer hoje ao seu coração a situação que Jó estava vivendo. Quando você lê, Jó era um homem próspero, grandemente abençoado por Deus, mas Deus permitiu que caísse sobre Jó um desastre após o outro. E é interessante que a gente fica perguntando assim, sabe, Rita, eu cheguei na igreja e vi o seu sofrimento hoje. E quando fala, Rita, de sofrimento,
Existem 3 linhas de pensamento, Rita, que as pessoas ficam dizendo, por que alguém está sofrendo? A primeira delas, quando olhamos no livro de Jó, a mulher de Jó, ela achava, como algumas pessoas acham, que quando estão no sofrimento, elas começam a apontar um dedo para Deus e culpar a Deus e dizer a Deus, como a mulher de Jó falava. Aí, ó, o que ela disse para Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Sim, ela falou isso. Então ela apontou o dedo para quem? Para Deus. Aí, Deus, olha aí o que você está fazendo. Então, quando falamos de sofrimento, essa é a primeira linha de interpretação que as pessoas acham. Culpar quem? Culpar Deus. A segunda linha de pensamento, quando fala sobre sofrimento, as pessoas não culpam Deus, culpam a pessoa que está sofrendo. Quem é que culpou Jó? Dizendo assim, Jó, você está em pecado. Os amigos dele, sim ou não, igreja? Culparam ele. Aí, Jó, você está assim porque você está pecando. E hoje nós vivemos numa sociedade em que, se a pessoa está sofrendo, a pessoa às vezes vai culpar a Deus ou vai culpar, isso aí, tá vendo? A pessoa está andando assim, tá vendo, Rita? A culpa é sua. Mas, agora uma outra interpretação aqui, é que Jó, no meio do sofrimento, ele podia demonstrar uma admirável fé em Deus, a despeito de tudo. Notem que nós lemos no capítulo 42, que quando o Senhor chama os amigos de Jó e fala assim, vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Ou seja, vocês não me adoraram. E é dito no versículo 42, que a sorte de Jó foi mudada, porque ele falava aquilo que agradava o Senhor. Escute, eu vou lhe dizer algo. Isso vem do coração de Deus para o nosso coração. Se você quer que Deus mude o seu cativeiro, mude a sua sorte, comece a adorar. Você entendeu o que eu falei? Comece a adorar a Deus. Porque quando você começa a adorar, você começa a falar bem de quem? De Deus. Falar o que é reto. E Filipenses fala sobre isso. Tudo que é puro, de boa fama, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Irmãos, nós não podemos falar além do que convém. Seu coração estava dizendo algo para você, Rita. Uma tristeza falando algo para você. Então, olha assim, Jó, ele foi para o pó, ele ficou cheio de chagas, ele passou caco de telha na sua pele, ficou horrível, doente, rejeitado, mas Jó abria sua boca para adorar ao Senhor do céu e da terra. Nós vamos ministrar esse assunto em 2 semanas. Eu quero que você saiba por que essa história começou. Quando nós entendemos por que isso aconteceu, aí nós vamos entender o plano de Deus com muito mais alegria. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. O capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver como era a vida de Jó. Ele era o homem mais rico, que ele tinha seus filhos, ele oferecia banquete pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos. Era assim, Viviane, um crente padrão, bonitinho. Mas algo aconteceu, e tudo começou, olha só, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, aqui são os anjos, então a Bíblia chama de anjos também dos filhos de Deus. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, quem veio, gente? Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E ele responde. Satanás respondeu ao Senhor e disse,
de rodear a terra e passear por ela. Então, deixa eu dizer para você, o diabo gosta de passear, rodear a terra. E olha que interessante. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo? Quem? Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí que vem o problema, irmãos. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, é tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí que vem, irmãos, as aflições. Aí que vem que Satanás ele vai tocar em tudo que era de Jó. Toca em quê? Nos seus filhos, na sua terra, no seu gado, nas suas ovelhas. Toca no seu corpo, toca na sua enfermidade, tudo. Na sua saúde, em tudo. É aqui que eu quero que você entenda por que esse livro foi escrito. O diabo fez aqui uma das perguntas mais importantes para os cristãos em todos os tempos. O que ele perguntou? Em outras palavras, o diabo queria perguntar assim para Deus: será que existe alguém que possa ter uma vida espiritual desinteressada? No sentido de adorar a Deus só pela sua glória, ou só adora pelo que ele oferece? O diabo estava falando assim para Deus: você não é tão valioso e ninguém o adora pelo que você é, e sim pelo que você faz. O Satanás falou assim: é Deus, você faz tudo para ele. Casa bonita, mulher, 10 filhos. Olha aí que benção. Quer ser abençoado, irmão? Tenha 10 filhos, igual a Jó. O cara tinha tudo. E disse assim: o Senhor cerca ele de tudo. Ele te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Ele te adora porque o Senhor abençoa demais. Então, Deus falou o seguinte: ó, você tem carta branca. Vai fazer o que você quiser, menos tocar na sua vida. Esse livro é uma resposta de Deus em todos os tempos, que Deus mostra um homem que quer o adorar, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. É o segredo da nossa vitória. Hoje vivemos num mundo, irmãos, hedonista, dos prazeres, das facilidades. E eu acho que eu nunca fiz tanta propaganda de uma igreja como estou fazendo aqui. Do outro lado da rua, tem uma igreja que vai te prometer tudo. Mas o Evangelho é uma renúncia de tudo. Você pode dizer amém? E olha que interessante que aqui, você vai perceber que, mais à frente, Jó, ele começa a responder exatamente essa questão. Ele fala, Jó 42, verso 5, lá no final ele fala assim: eu te conhecia de ouvir, o quê? Falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nesse livro, é um livro que fala de fé, de mudança, de uma fé num Cristo vivo. Porque Jó, ele já contemplava o Senhor ali, na sua história. E no capítulo 19, verso 5, ele diz: contudo,
Contudo, as coisas que estão acontecendo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, Jó já contemplava Cristo. Ele pela fé já tinha a revelação da realidade de Cristo. E há algo tão belo que eu quero traçar aqui com você. Eu poderia pregar uma mensagem hoje para você, e eu cheguei a anotar aqui. Eu poderia dizer, Viviane, de 5 características de um vencedor. Eu poderia dizer que você, para ser vencedor, você vai se levantar como Jó se levantou. Eu poderia dizer que talvez você tenha que rasgar o seu coração como Jó rasgou o seu manto. Que você tem que raspar a sua cabeça, se humilhar, como Jó raspou a sua cabeça. Se prostrar como ele se prostrou, adorar como ele adorou. Eu poderia dizer isso para você. Mas a força estaria na sua atitude. E eu quero trazer uma revelação das Escrituras que Jó fez. Simplesmente reconhecer e ver Cristo nas Escrituras. E o livro de Jó aponta completamente para Cristo. Então, eu quero agora andar com você e ver na Bíblia um Jó superior. O nome dele é Jesus de Nazaré. Eu quero que você acompanhe comigo que um homem sofreu muito mais do que Jó. Por isso nós chamamos Cristo de um Jó maior, de um Jó superior. Você pode dizer glória a Deus nessa noite? E é interessante, irmãos, que quando nós lemos o livro de Jó, nós temos que fazer um paralelo com Isaías 53. Por isso é bom ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela se completa, ela não se contradiz. E eu quero trazer aqui algumas características da vida de Jó que nós encontramos na pessoa de Jesus. Então, quando você lê sobre Jó, a primeira coisa que você pensa sobre Jó, Jó era o que, gente? Primeira coisa, Jó era inocente. Fala para o seu irmão assim, Jó era inocente. Inocente, Miriam. Heloísa, Jó não fez nada de mal. Ele era o quê? Inocente. A Bíblia fala que ele era íntegro, que era reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele era o quê? Inocente. Mas Deus queria mostrar para Satanás que havia alguém que o adorava, mesmo sendo inocente. Havia um inocente que o adorava, que mesmo pesando sobre ele todas aquelas calamidades, havia alguém que o adorava, e que não o adorava pelo que ele dava, mas pelo que Deus era para ele. Você entende isso? Então, quando lemos aqui que Jó era inocente, nós temos que apontar, irmãos, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele foi um homem que sofreu em nosso lugar, e quando Ele estava, irmãos, sendo julgado pelas autoridades romanas, quando Ele estava sendo examinado pelos sacerdotes, quando Ele estava sendo inquirido pelos religiosos, irmãos, as 3 classes de pessoas examinaram Jesus. Caifás examinou Jesus, Pilatos examinou Jesus, todos os homens, as autoridades inquiriram Jesus, examinaram Jesus, e eles chegaram a uma conclusão: não vejo mal nenhum neste homem. Pilatos, ele recebeu a revelação do Senhor, de Deus, que Jesus era o quê? Um inocente.
todos declaravam que Jesus era o quê? Inocente. Você pode aplaudir o Senhor da glória? Aleluia! Assim como Jó, Cristo, o nosso Jó maior, ele era o quê, igreja? Inocente. Não pecou, não fez mal nenhum. Estão me entendendo? Inocente. Segunda coisa que nós encontramos aqui na vida de Jó, que aponta para Cristo, é que Jó sofreu por causa de um conflito espiritual. Jó sofreu por causa de um conflito espiritual entre Deus e o diabo. Ele era inocente. Ele sofreu por causa dessa argumentação. Deus já viu o servo Jó e vem o diabo. Ah, também. Ele falou, vai lá, toca no cara. Irmãos, deixa eu apontar para você, fazer uma inserção aqui. Lembra da história do rei Davi e o gigante Golias? Conhece? Amém? Quem lê a Bíblia conhece. Quem vem na escola dominical conhece muito mais ainda. Amém, igreja? Olha a propaganda aí. Davi, ele entrou numa guerra contra um gigante. E ele não era guerreiro. Ele é apenas um entregador de pizza, delivery. Amém? Ele entregava pão para os seus irmãos, vinho lá, lanche. Entregador de lanchinho, Davi. Ia lá. Ele entrou numa guerra espiritual contra Golias que não era a sua. Então deixa eu falar para você. Cristo é o valente, igual a Davi. Ele entrou numa guerra contra Satanás, e essa guerra não era dele, era minha e sua. Então ele foi aquele que se fez homem, se fez carne e entrou numa guerra em nosso favor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aqui está que Jó sofreu por causa de um conflito que não era seu. E Jesus, irmãos, ele entrou num conflito, num problema entre Deus, o homem e o diabo. Não foi ele que pecou. O problema não era com ele. Mas disse, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então, olha só, querido. Ele entrou, Viviane, na nossa guerra para nos dar liberdade. Ele entrou na nossa guerra para nos libertar, mas o problema não era dele, era meu e seu. Você pode aplaudir o nome do Senhor e dizer, muito obrigado, Senhor. Ele entrou nisso. Ele entrou nisso. Ele era inocente, ele sofreu por uma causa, um conflito espiritual, e ele sofreu e foi rejeitado. Vamos ver um pouquinho. Quem que você acha que rejeitou a Jó? Pode falar aí. Quem é que zombou de Jó, rejeitou a Jó? Começa a numerar aí. Quem foi? A esposa. Lembra aqui do pastor que deu o curso aqui pra gente? Lembra? Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ele, brincando, falou uma verdade. Ele disse o quê? O diabo tocou na família de Jó, sim ou não? Sim. E matou os seus 10 filhos. Sim ou não? Aí ele perguntou, mas por quê? E o diabo não matou a mulher de Jó? Aí, é claro que ele brincando, ele disse, porque o diabo contava com essa mulher. Deu uma ideia, irmão?
A piada maldosa, viu? Porque o diabo contava com essa mulher para atormentar a vida de Jó. Aí eu fiquei pensando nisso em casa, Miriam, fiquei pensando nisso, falei, não, mas tem que ter, eu não posso massacrar as mulheres com uma coisa tão infame como essa. Aí eu falei assim, ministrando essa palavra, escute bem, mesmo que alguém diga que o diabo contava com a mulher de Jó para o seu plano maligno, deixe-me dizer uma coisa, Jó era casado para sempre, porque se aquela mulher era uma tralha, se aquela mulher era uma doida, uma varrida, olha só, o casamento dele foi restaurado, e lá no final, Deus não só mudou a sorte de Jó, mudou a sorte da mulher de Jó. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, quando Deus faz bonito. Então eu digo para você, pode ter esposa difícil, mas nenhuma delas que não possa ser transformada. Pode ter homem difícil, mas nenhum deles que não possa ser transformada. Porque quando Deus muda o cativeiro, Deus muda a pessoa. Deus transforma o homem. Com o diabo ele pisa, chega para lá, mas nós somos mudados, transformados. Então, se quer mudança na tua vida, vai acontecer em você. Deus vai mudar você para mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar você para mudar a sua sorte. É assim que Deus faz. Mas vamos ver como esse homem, coitado, Jó 19. Abra sua Bíblia em Jó 19. É importante que você acompanhe com a Bíblia aberta. Jó 19. (17). Começa a ver as pessoas assim, as pessoas que começaram a desprezar a Jó, eram as pessoas mais próximas. Jó 19, 17, ele fala assim, o meu hálito é o quê? Intolerável a minha mulher. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Quem são os filhos de minha mãe? Meus irmãos. Amém? Aí, mãe, esposa, irmãos. Olha só, versículo 18. Até as crianças me desprezam. E querendo me levantar, zombam de mim. Olha aí os amigos. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até os que eu amavam se tornam contra mim. Situação difícil, né? Um homem desprezado pela mulher, desprezado pelos irmãos, desprezado pelos amigos e até os pequenos, cara. Até criança, que é uma coisa assim, tão meiga, né, vendo? Pura, né? Quem aqui que não foi criança, né, Viviane? Está lembrado da sua infância, né? Que passava uma pessoa, às vezes com um bêbado, ou um mendigo, e as crianças, na brincadeira, zombavam e corriam. E com Jó era assim, eles zombavam dele. Então, você quer ver, Jesus sofreu, irmãos, e foi rejeitado. Ele sofreu na carne e foi rejeitado. Abra a sua Bíblia, Isaías 53, versículo 3. Era o quê? Desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer.
É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos causa. Luciana, Jó não sabia porque estava sofrendo. Sabiam disso? E por isso ele escreve toda a sua biografia, seu discurso, no livro todo. Mas, irmãos, Jesus, ele sofreu e foi desprezado, mas ele sabia o porquê ele estava sofrendo. Ele sabia por que tanto desprezo. Ele sabia porque na sua cidade natal ele foi rejeitado pelos seus. Porque ele foi rejeitado pelo seu povo, por uma nação inteira. Porque no dia da Páscoa, eles disseram, solta a Barrabás, mas o que vamos fazer de Jesus? E a multidão gritava cada vez mais, crucificam, ele tem que morrer. Ele sabia, Raí, porque ele foi abandonado pelo Pai. Ele sabia, porque ele estava sofrendo, não apenas a dor física de cravos, de coroa de espinhos, mas o seu sofrimento, irmãos, era na sua alma, no seu espírito, porque aquele homem era inocente, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado. Isaías 53 diz assim, verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, irmãos, ele sabia que era a vontade do Senhor. Ele sabia, versículo 10, todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele sabia que havia uma vontade maior, havia um desejo maior, havia um plano perfeito. Foi da vontade do Senhor moê-lo. Lembra que eu falei que Jesus é o nosso Jó superior? Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Jó, ele disse assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó sabia, eu sei que o meu Redentor vive. Lá no Getsemane, Jesus fez uma oração dizendo, Deus, você pode me dar isso? O que Jesus pediu no Getsemane? Para Deus, para o Pai. Pai, é possível? Você pode imaginar Jesus falando isso? Você pode imaginar a dor que ele estava sentindo? Eu creio, irmãos, eu acho que Jesus estava deitado no chão, talvez se agachado numa posição fetal. Sabe quando você não tem mais força, que você vai para o chão e você começa a gemer de dor? Naquele instante, Jesus sofreu uma angústia tão grande. As trevas estavam se aproximando dele, e ele era inocente, ele não conheceu o pecado, mas estava vindo sobre ele aquela angústia de tomar sobre si pecado, de levar o peso dos nossos pecados, de experimentar a minha enfermidade, a minha dor. Ele queria dizer assim, Pai, se você me ama, Pai, faz isso por mim. Sou teu filho, passa de mim esse cálice. Passa, Pai. Se for possível, Pai. Olha só, irmãos. Jesus sabia que era necessário
Mas como homem, ele olha assim, será que é possível, Pai, passar de mim esse cálice? Mas ele deu a maior resposta. Lembra da resposta do diabo? Será que tem alguém que o adora pelo que você faz? Ou adora pelo que você é? Lembra que eu falei para você que Deus apontou para quem? Para Jó. E lá no final Deus mostra para o diabo, está vendo esse cara aqui? Me amou pelo que eu sou e não pelo que eu dou a ele. E quando nós começamos a amar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz, Deus muda a nossa sorte. Amém? Então agora imagina o Jó superior, que é Jesus de Nazaré, que foi a maior resposta, a resposta definitiva, para dar na cara do diabo, para dizer para ele, esse aqui está sofrendo mais do que Jó, aquele que você me inquiriu, aquele que você tocou, esse aqui é o meu Jó amado, é meu filho amado, e eu estou dando meu filho, e lá no Getsemane, ele está demonstrando para o mundo inteiro, que ele não me ama pelo que eu faço, mas simplesmente, ele me adora pelo que eu sou. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele disse assim, Satanás, eu não vou ouvi-lo. E foi a maior prova para o diabo que existe, Jéssica, uma espiritualidade desinteressada, que tem um preço a pagar, que Jesus, irmãos, é a nossa maior porção, o nosso maior tesouro, a nossa maior herança. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o adorado das nações, ele é o eterno, o imutável, ele é o Senhor da minha vida. É por isso, irmãos, que Deus nos procura como adoradores, sem interesse. Senhor, o Senhor vai fazer por mim? O Senhor não vai fazer isso? Porque Ele me adorou. Na hora mais difícil, Ele era inocente, Ele sofreu por causa de um conflito que não era seu, Ele sofreu e foi rejeitado. E eu quero dizer, por que Jesus sofreu? São 3 justificativas, que é a base da nossa fé. Quando ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Lembra que eu falei que o evangelho é a renúncia? Não é a sua vontade. Não é a sua vontade. Não é a sua vontade. Você pode dizer amém? A sua vontade. E Deus diz, é a minha vontade. Por mais que pareça um mistério, Viviane, nós não sabemos. Mas eu sei que no final, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós temos que experimentar. E Jesus teve que abrir mão, renunciar à sua vontade e dizer, Deus, faça em mim a tua vontade. O que Maria falou? Que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim. Deus quer que a sua vontade se cumpra em você. E olha só, as justificativas, porque Jesus sofreu na cruz por nós. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte,
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? O diabo. Quando Jesus sofreu e morreu no seu lugar, através do seu sacrifício, ele estava destruindo aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você entende agora o porquê ele sofreu? O porquê ele tomou os seus pecados? É porque o diabo acusava a Jó, e o diabo acusava os filhos de Deus dia e noite. Por isso o seu nome é acusador. Ele detinha o poder da morte. Então por isso quando o Senhor disse, olha, da semente da mulher vai nascer um nascido de mulher que vai fazer o quê? Pisar na cabeça da serpente. Irmãos, a cabeça é onde tem o veneno. O veneno do diabo era a morte espiritual. O veneno do diabo era aquele texto que fala lá no deserto. Lembra daquele texto do deserto, quando o povo pecou? Deus mandou serpentes o quê? Abrasadoras. E as serpentes estavam matando o povo. Então, o que Deus mandou Moisés fazer? Colocar uma serpente de bronze. E todo que mirar a serpente de bronze, olhar para a serpente de bronze, aquele que foi picado pela serpente no deserto seria o quê? Curado. Irmãos, de igual forma, assim aconteceu. Todo homem, irmãos, já está condenado pelo pecado que herdamos de Adão. E esse pecado passou para toda a humanidade. Esse veneno, o pecado, é a causa da morte espiritual. Mas glória a Deus. Porque em João 3 fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado na cruz do Calvário. Irmãos, eu e você, que olhamos para Jesus, nós fomos sarados. O sangue de Jesus, irmãos, nos purificou do veneno do pecado, da morte eterna. Você entende porque Jesus morreu no seu lugar? Você pode aplaudir o nome do Todo-Poderoso e falar assim, obrigado a Deus, porque o Senhor me libertou das garras do diabo. A segunda justificativa para a necessidade do caminho do sofrimento é para libertar todos os que estão sendo escravizados pelo poder da morte. Continua Hebreus 2:15. E livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Todos, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós éramos escravos do diabo. Mas Colossenses fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Entenda isso, ele não somente disse, diabo, eu tiro de você o poder da morte, mas mais do que isso, eu tiro das suas garras, eu tiro da sua mão, eu tiro do seu domínio, eu tiro do seu império, todos esses que não vão ser mais escravizados, não vão mais temer, irmãos, esses sou eu e você. Isso foi através de Jesus. Quando ele morreu, ele desceu nas regiões inferiores. E lá, irmãos, ele tomou da mão do diabo a chave. Você pode dar glória a Deus por isso? A autoridade, o poder. Ele disse, agora quem manda sou eu. Eu sou Senhor de vivos e de mortos. Você pode dar glória a Deus por isso? Então deixa-me dizer para você, o maior plano de Deus
é libertar pessoas. Ele morreu para nos salvar e para nos libertar, aqueles que estão cativos sob o domínio do diabo. Creia nesta palavra, creia nisso para o seu filho, para a sua família, que Deus deseja libertar os seus queridos, os seus amados. Foi por isso que ele morreu. A terceira coisa, para socorrer todos, em todas as situações. Hebreus 2,16. Acompanhe comigo. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Sabia disso, que ele não socorre anjos? Não tem anjo que quebra a asa, que quebra a perna. Não tem anjo, mira, que tem depressão. Chega um anjo lá, né, com a asa murcha. O que foi, anjo? Estou deprimido. O que foi, anjo? Estou doente. Diga comigo. Jesus não socorre anjo. Eu e você. Amém? Não tem gabinete no céu para anjo. Não tem anjo querendo deixar ministério. Não tem anjo que não aguenta mais a anjo. Não tem. Não tem anjo sentindo dor. Não tem anjo traumatizado. Mas olha quem ele socorre. Verso 15. Não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Eu e você. Ele se tornou, Jéssica, o Alisson, igual a você. Ele se tornou como um de nós, irmãos. Frustração, dor, fome, depressão, angústia, solidão, rejeição. Irmãos, quando eu começo a sofrer rejeição, o diabo sabe onde me tocar. Mas quando eu lembro, irmão, de Jesus, a minha vida muda, porque ele morreu por mim. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer apropriação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso. Repita comigo, igreja. É poderoso, mais uma vez, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus é poderoso nessa noite para socorrer eu e você. Mas ele fez isso, irmãos, porque ele não só queria um povo que não tivesse uma condenação. Ele não só queria um povo que fosse liberto, mas ele queria um povo feliz. E Cristo fala assim, olha, a vossa alegria tem que ser completa. Em João ele fala sobre isso. Para que tenhais alegria em mim. E essa alegria, esse gozo, tem que ser completo. É diferente, né? De falar que você não vai sofrer. Você pode sofrer, mas você vai ter alegria nele. Então, nessa noite, você entende que Cristo é o nosso Jó superior? Quantos entendem assim? Que Ele é o nosso Redentor, que Ele vive? Que Ele foi inocente, entrou numa causa que não era sua. Ele sofreu, foi desprezado, foi humilhado. Mas tudo isso com um propósito. Na semana que vem, nós vamos terminar esse estudo e vamos mostrar que, assim como Jó viu o fruto do seu sofrimento,
Jó viu ou não viu, irmãos? Viu lá no capítulo 42. Mas dentro do primeiro capítulo, Jó estava procurando ver o Redentor. Ele não falou mal. Ele não entendia. Né? As coisas que passam com você, você pode não entender. Você pode não entender, Rita. Mas ele diz para você: eu vivo, estou com vocês. Eu que mudo o cativeiro. Sou eu que sou sumo sacerdote. Eu posso livrar, porque eu sofri todas as coisas. Eu sei o que vocês estão passando, porque eu passei essas coisas. Então eu posso livrar. Nós vamos ver também na semana que vem que através de Jó, Deus concedeu o perdão e ele intercedeu por seus amigos. Mas hoje eu queria orar por você. Irmãos, quantos aqui nesta noite estão assim, com os seus corações, você está feliz pela revelação desta palavra de ver Cristo nas Escrituras? Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Isso é a nossa maior alegria. Você está vendo Cristo lá no livro de Jó. Olha, e se você for ver, eu não posso dizer agora, mas eu tenho que dar só uma palhinha para você entender. Volta só um pouquinho lá em Jó 42, só um pouquinho. Olha só, versículo, olha que coisa linda, 42:11, só para você entender, para você ficar com um gostinho de querer voltar a semana que vem. Jó 42:11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. A diferença do Jó da Bíblia para o nosso Jesus, nosso Jó superior, é que Jó morreu. Aqui, vê lá no final, quantos anos que Jó morreu? Foi sepultado. Mas o nosso Jesus ressuscitou. Olha que coisa linda. E quando Deus mudou a sorte de Jó, todo mundo que o conheceu, toda a sua família e seus amigos que o conheceram, foram para onde? Para a sua casa. Ele deu um banquete. E tentaram consolar Jó. Se condoeram com ele. Irmãos, olha o que o nosso Jesus, o nosso Jó superior vai fazer. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E diz lá em Apocalipse, capítulo 21, que então nós vamos morar com Deus. E Ele vai nos consolar. O nosso Jó superior é que vai nos consolar. Ele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu vou dizer para você, irmãos, Isaías 53 fala que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Eu e você. Você entende isso? Semana que vem a gente vai ver isso. Mas hoje eu queria orar por você. Rita, quando eu cheguei aqui, o Senhor falou assim: olha a dor da minha filha. E a sua vontade era você só chorar. Essa jovem que chegou aí, você que chegou lá no começo do culto,
chegou com a sua dorzinha lá no coração, veio aqui para adorar, amém? E o Senhor te contemplava aí, passava ali e falava assim: filho, eu estou contemplando. Quando você vinha para cá, o Senhor já te contemplava. Irmãos, quando nós estamos na nossa dor, no nosso deserto, você pensa que não tem ninguém, está pensando que foi a mulher que te abandonou, foi o homem que te abandonou, que as pessoas te desprezam. Olha só, o Rei, o Eterno, o Imutável, o Santo, Ele anda conosco, Ele diz: eu estou com vocês todos os dias. Eu estou aqui, eu sofri para socorrer você. Eu socorri para te amar no momento da tristeza, da decepção, e para dizer que eu te amo. Eu estou do lado de vocês. Eu sou o socorro bem presente. Eu sou o bálsamo, eu sou o remédio. Eu sou o milagre, eu sou a cura. Eu sou o pão, eu sou a água. Eu sou o castelo forte. Eu sou a fortaleza. Eu sou a resposta de Deus. É Ele. Então é tempo de se alegrar. É tempo de adorar. É tempo de saber, irmãos, que há um motivo, que há uma alegria maior, há uma certeza maior, que Ele não está morto, que o nosso Redentor vive. E que Ele se levantará, mas Ele se levanta hoje para nos socorrer, para dar escape. Mas para isso, irmãos, nós precisamos, pela fé, falar a respeito dEle, falar bem dEle, o bem dizer, o adorar. Todo o povo que murmurou ficou no deserto. Todo o povo que murmurou não entrou na terra prometida. Irmãos, por mais que seja a nossa dor, a nossa vontade é murmurar. O homem quer murmurar, o homem quer blasfemar, mas existe um homem interior, um homem que nasceu de novo, a nova criatura, que ele quer adorar, ele quer bendizer.